noite a todos, pessoal, graça e paz. Estamos aqui mais uma noite para mais uma aula dos investigadores da Bíblia, dando continuidade à exposição do Evangelho de Marcos. Estamos na nossa segunda aula. Na semana passada estudamos os capítulos 1 e 2, foi o estudo dos primeiros capítulos, né? E hoje nós vamos estudar, dando prosseguimento a mais dois capítulos, capítulo 3 e 4. Então, você pega a sua Bíblia, que daqui a pouquinho vamos estar iniciando, mas antes, não esquece de curtir o vídeo, deixar o seu like aí, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e participa, né, aqui no chat também, que a gente vai estar em contato com vocês, tirando as dúvidas que vocês tiverem aí durante a aula, ok? Vamos orar então para a gente iniciar nossa aula e depois a gente vai estar fazendo as exposições no modelo que a gente fez semana passada, cada uma nas suas partes, para que a gente dê prosseguimento. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estar aqui para fazer menção e uso de tua palavra. Nos concede, Senhor, a revelação do teu Espírito Santo e fala conosco através do texto bíblico. Eu te peço o teu auxílio em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, galera, boa noite para vocês aí. Boa noite. Marcos capítulo 3. Eu vou fazer com a primeira parte da exposição até o versículo 19. Então, nós vamos tratar aqui de três assuntos, que é inicialmente a cura de Jesus no sábado, multidões que seguiam Jesus e a escolha dos 12 apóstolos, ok? Então nós vamos fazer a leitura do texto, lembrando para você de casa que nós temos versões de Bíblias diferentes, então a leitura pode variar, mas a gente vai sempre estar aqui fazendo uma adaptação melhor. Eu vou falar da Fernanda? Não, eu Ah, queria falar esse aqui da lâmpada. então você fala. Então, Então vamos lá, então você fica aí, vamos no final do 21 até o 41. Mas Tá? o 30? Ah, dá 21 até o 31. O 30 tá aí todo, né? Vamos lá, 3. Cai fogo do céu. Versículo 1. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejava acusá-lo, pois era sábado. Vamos recapitular. Jesus tem o seu ministério na Galileia, aquela região que a gente viu no mapa semana passada, né? Eu não trouxe os recursos, porque os textos que a gente vai falar aqui vai se passar na mesma região que a gente estudou semana passada, tá? E aí, ele provavelmente está em Cafarnaum, porque o discurso no capítulo 2 termina com ele ainda em Cafarnaum, em que ele, né, discursa sobre alguns assuntos no capítulo 2, como por exemplo, cura do paralítico, o chamado de Levi, sobre o jejum e sobre o sábado. E aí emenda uma passagem sobre o sábado no capítulo 3, né? Marcos ele vai dizer que em outra ocasião, né, alguns dias depois, ali em outra ocasião, eles estavam numa sinagoga no sábado ali em Cafarnaum. E como Jesus já era muito famoso, já era muito conhecido, as pessoas traziam os enfermos para Jesus curar. E dentre esses enfermos veio um homem com a mão mirrada. Em algumas traduções, por exemplo, aparece mirrada, outras deformada, mas a gente sabe que a mão daquele homem era necrosada. E a gente sabe que um órgão, quando é necrosado, ele diminui o tamanho, né? Ou seja, não há cura, não há como esse órgão ser reposto, ele fazer algum tipo de transplante ou de tratamento, porque é algo só que é amputação que resolve. Então, aquele homem estava buscando algo que ele jamais poderia encontrar, que é a cura para aquela doença dele que era incurada. Então ele foi até Jesus no sábado. E aí os inimigos que estavam ali rodeando Jesus observavam ele porque ele já havia curado no sábado antes, né? Lembra da aula passada? Ele curou, né, pessoas no sábado. E aí eles, vejam só, o nível de cegueira espiritual e da dureza do coração das pessoas era tão grande que eles não estavam ali esperando que Jesus curasse aquele homem por causa do feito. Não, eles queriam que Jesus curasse para acusar Jesus. Gente, é algo de você ficar assim sem entender. Porque se Jesus consegue curar no sábado, significa que Deus está dando o quê? Permissão e concedendo autoridade para ele fazer isso. Mas aquelas pessoas achavam que ele era um mago, um feiticeiro, que estava violando o sábado por curar. Então eles preferiam ver a legalidade da lei, a letra da lei, uma lei totalmente morta, sem sentido algum, porque uma lei que não se sensibiliza com as pessoas, de que serve? A lei ela serve para a gente se sensibilizar primeiramente com Deus e com o próximo, né? O decálogo ele resume isso, é a nossa relação com Deus e com o próximo.
Então veja que não há nenhum, são legalistas, são pessoas ligadas somente à letra da lei, que não têm empatia nenhum pelo ser humano. O que não é muito diferente de alguns hoje, né? Algumas ocasiões que a gente vê pessoas que são ligadas a tradições, ligadas a costumes, a doutrinas, que não têm apego nenhum com o ser humano, né? E a gente vê hoje pessoas que elas têm decepcionado, né, no meio evangélico por causa de certos exemplos, né? Jesus disse ao homem com a mão deformada, versículo 3, venha e fique diante de todos. Em seguida voltou-se para seus críticos e perguntou, o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E eles ficaram em silêncio. Veja que Jesus está usando aquele método, né, da diatribe, que é fazer a pergunta, já emendar com a resposta e antecipar os seus acusadores, porque ele já conhecia a intenção do coração deles. E essa referência, pessoal, de Jesus é uma referência histórica que nós estudamos no período intertestamentário. Vou dever um chocolatezinho para quem adivinhar aqui essa referência. Veja, Jesus está perguntando o que na verdade é permitido fazer no sábado: salvar uma vida ou tirar uma vida? Vocês conseguem lembrar algum acontecimento no período intertestamentário que envolveu o sábado? Vai valer eu mesmo? Vai valer? Pode Vai. A guerra dos Macabeus, pode ser. O que aconteceu lá? Eles tiveram que guerrear no dia, por causa da armadilha, né? O pessoal, como eles estavam. Eles vão acreditar que eles não vão batalhar no sábado porque eles são judeus e não vão guerrear, então eles vão poder, né, atacar, porque eles não podem, assim que eles fizeram. Ultrapassar a lei, eles não vão ultrapassar a lei, né? Aí acho que eles. Eu não sei se eles acamparam e no sábado mesmo eles atacaram o povo. Eu lembro dessa parte, que eles atacaram o povo e o pessoal, aí você falou em relação ao porquê dele ter quebrado essa lei, né? Mas era um propósito, era uma coisa que na época as pessoas que não concordaram com o que ele fez, julgaram, mas que foi uma coisa que era para ter sido feita, que eles conseguiram ganhar aquela batalha, né? Eles driblaram a lei. Caso de vida ou morte. Exatamente. Eles estavam em guerra, os inimigos deles iam atacar eles no sábado. O que eles fizeram? Atacaram. Colocaram uma nota de rodapé na lei. Em casos de guerra, é permitido fazer trabalho no sábado. Jesus está se referindo exatamente a essa passagem. Veja, durante a guerra dos Macabeus, vocês abriram mão do sábado para poder guerrear. E numa guerra se faz o quê? Salva a vida ou tira a vida? Tira a vida. Tira a vida, né? Para a gente entender o raciocínio. Tira a vida. O que Jesus está tentando fazer aqui? Salvar uma vida. Então por que é permitido fazer o mal, mas não é permitido fazer o bem no sábado? A parada é de quem vinha, né? E aí eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Então, a partir daquele momento, as seitas do judaísmo, lembra delas? Fariseus, escribas, saduceus, e aqui nós temos outro partido que são os herodianos. Quem são os herodianos? Judeus apoiadores de Herodes. Não, só de Herodes. Mas esse Herodes aqui, lembrando para vocês que já é Herodes Antipas, tá? Não é Herodes o Grande. Mas eles apoiam a dinastia dos Herodes na Judéia. Por que havia um grupo que apoiava Herodes na Judéia? Porque a maioria do povo não apoiava. Só para lembrar para vocês que Herodes nem judeu era, tá? Veio ali intruso. Então havia um grupo de judeus que apoiava assim, o reinado de Herodes, eram chamados de herodianos. E ali Jesus ele faz essa cura e por isso ele já é criticado, perseguido, e as pessoas já estão procurando um meio de prendê-lo e matá-lo. Bom, segunda parte da exposição, versículo 7, metade de chocolate, na verdade, até o 12. Nada, eu falei que um acontecimento, ninguém falou nada. Tá certo. Vou te dar aquela bola de futebol, que vende, né? Chocolate, não é? Tá legal, semana que vem ele vai gravar. Nostalgia, né? Ou aquela moeda de R$1, o que você acha? Não, acho que a câmera. Vamos lá, versículo 7.
abaixo. Não, mas tá no Não, esquema assim. mesmo. Tá. Jesus saiu para o mar com seus discípulos e uma grande multidão o seguiu. Vinham de todas as partes da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. Veja, Marcos está dando aqui localizações geográficas, porque as pessoas que estão lendo esse evangelho e estudando em Roma vão saber a localização de onde vinham essas pessoas para seguir Jesus. Pessoas de Tiro e de Sidom, que não é território de Israel, é território fenício, tá? Território ali gentil, tá? A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe e um grande número de pessoas vinham vê-lo. Jesus instruiu os seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Provavelmente era um barco pertencente ou à família de Pedro ou à família de João, que eram pescadores. Havia curado muitos naquele dia e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. Por que Jesus teve que preparar um barco, gente? É simples a resposta. Só ele ia morrer afogado. Porque a multidão estava empurrando ele para o mar da Galileia, o povo não ia entrar na água, né? Então ele fica num barco ali, nas margens do rio, e o povo na beira da praia ouvindo o que ele vai pregar e ensinar. Primeiro sistema de acústica desenvolvido. Exatamente, uma acústica maravilhosa. Ele havia curado muitos naquele dia e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. Vejam só. Em tempos de pandemia, imaginem um monte de enfermo aglomerado numa multidão, se tocando, se empurrando, se esfregando ali para chegar em Jesus. Acho que a pessoa que ia para Jesus com uma doença saía com 10, né? Se não fosse curado, né? Por causa da contaminação ali. Em tempos de coronavírus, só uma observação, e ninguém aqui usava máscara não, tá, gente? Só para vocês saberem. Não, mas pelo menos você tirou férias na eleição. Só na eleição, né? Na eleição. Mas agora, né? Sempre que o viam, veja esse detalhe, gente. Os espíritos imundos se atiravam no chão na frente dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Jesus, porém, lhe dava ordens severas para que não revelasse quem ele era. Veja que é a questão do segredo do Messias que a gente falou semana passada, lembram disso? Jesus está constantemente no Evangelho de Marcos ordenando para as pessoas e para os demônios que não revelem sua identidade. É um ponto muito interessante que Jesus ele faz. Marcos ele observa bem esse detalhe e a gente discutiu semana passada as razões pelo qual Jesus faz isso. Mais um ponto que eu quero colocar é que Jesus não permite que os demônios façam isso, né? Mas mais tarde ele vai perguntar para os seus discípulos: quem eu sou para vocês? Até que Simão Pedro vai responder, inspirado pelo Espírito Santo, exatamente o que esse demônio respondeu aqui: você é o Filho de Deus. Então, ou seja, os discípulos seguiam Jesus, estavam com Jesus, mas em seu íntimo ainda não criam 100% quem ele era de fato. Se era mais um profeta, mais um líder de movimento, mais um rabino, e não de fato o Messias, o Filho de Deus. Isso também nos mostra que os demônios, eles podem ser muito maus, mas eles têm entendimentos corretos acerca das Escrituras. Eles distorcem, obviamente, mas eles conhecem intimamente as palavras das letras. De fato, e assim, nesse caso, eles não precisariam saber das Escrituras porque eles serviam a esse cara antes de caírem, né? Então, eu sei quem você é, você é o meu chefe. Ainda é, na verdade, né? Porque tá mandando em mim, tá mandando eu sair aqui. E a nossa frase maravilhosa: o diabo é o diabo de Deus. Exatamente. Bem entendido nessa frase no final. Uma coleira bem grossa, né? Isso aí. Terceira e última parte da primeira exposição, Jesus escolhe 12 apóstolos. Depois Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que desejava que o acompanhassem, e eles foram. Escolheu 12 e chamou seus apóstolos, para que seguissem e fossem enviados para anunciar a sua mensagem. Ele lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os 12 que ele escolheu. Antes da gente ler a lista, veja que Marcos ele resume tudo o chamado. Porque se a gente for para Mateus, os primeiros discípulos de Jesus foram André, né? E teve mais um outro que eu esqueci o nome, que eram discípulos de João Batista. Não diz o nome, não. Não diz, né? Só André, né? E quando Jesus ele foi batizado e saiu da água, João Batista disse para eles: agora siga ele. Aí André seguiu, né? Mais tarde Jesus chama Pedro no mar da Galileia, Tiago e João.
E depois, em outras ocasiões, em Nazaré, por exemplo, vai chamar Natanael e Filipe, e em outras ocasiões vai chamar outros. Marcos, ele resume tudo aqui. Ó, Jesus chamou 12. E esses 12, depois ele chamou de apóstolos. Por quê? Porque mais tarde, numa ocasião, Jesus vai enviar esses 12 para a missão, ali na Galileia, na Judéia, na Pérea e Samaria. Lembra quando ele vai mandar de 2 em 2? Quando ele manda, ele diz assim, agora eu vos envio. E a palavra no grego é a que vai ser traduzida por apóstolo. O que significa? Alguém que é enviado para alguma missão, encarregado, envio. É como se fosse um missionário, um evangelista, né? Que é encarregado pelo próprio Cristo. Então João já está adiantando, Marcos já está adiantando aqui que eles também serão chamados de apóstolos. Por que é importante saber? Porque o evangelho, na época que Marcos escreveu isso aqui, está se espalhando. Chegou em Roma. E quem são os líderes da igreja nessa época? Os apóstolos, que Marcos está apontando aqui qual é a origem deles. A lista é Simão, a quem ele chamou Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Olha que interessante, gente. Boanerges é é aramaico. João está escrevendo para um público, eu estou num cisma de João hoje. Marcos está escrevendo para um público gentil, romanos, Roma. Por isso que ele traduz o significado de Boanerges, que significa filhos do trovão. Isso é um apelido que Jesus deu a Tiago e João, por causa do temperamento agressivo que eles tinham. A gente costuma pensar Pedro como grosso, bruto, mas não foi Pedro que recebeu o apelido de Boanerges, veja, foi Tiago e João, filhos do trovão. Em certa ocasião, né, eles vão pedir para Jesus para orar para cair fogo do céu e consumir quem não ouviu a pregação deles. Então veja como era esse temperamento. Fazendo só uma comparação, aquele que a gente conhece como discípulo do amor foi bem irado, né? Bem contraditório. Bem contraditório. Deus mudou de tal apóstolo, tal discípulo, e formou ele para escrever aquela carta, né, as 3 últimas cartas dele. Exato. Aquela, sabe, tudo, falando tanto de amor, Pois é. Não podemos presumir que ele vai fazer a mesma coisa com a gente. A lista continua com André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, que é chamado de Levi. Lembra? Ele falou semana passada. Tomé, Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor. Tadeu, que também é chamado de Judas Tadeu, tá? São 2 Judas. Simão, o cananeu, ou Zelote, tá? Essa expressão cananeu também pode ser o Zelote. E Judas Iscariotes, que depois o traiu, ou seja, Marcos não está preocupado com spoiler. Ele fala mesmo, tá? E Judas que depois o traiu. Por quê? Porque os romanos já sabiam que Jesus tinha sido traído. Então, Marcos já está falando quem vai ser. Bom, vou passar para o Ebert agora. Ele vai fazer a segunda exposição da noite, do versículos 20 até o 35. É contigo, Ebert. Pessoal, a gente pede desculpa pelo mau posicionamento do vídeo, tá? A gente consertou aqui a câmera, está bem enquadrado, mas a gente espera que vocês possam ter entendido aí a primeira parte, pelo menos no áudio, né? Vendo da nossa barriga para baixo, tá? Agora a gente vai ficar atento aqui à posição da nossa câmera. Muito nossa beleza. Tá? E, o Ebert então vai dar prosseguimento com a próxima parte, ok? Vai, Ebert, é contigo. Boa noite, gente. Todos vocês estão sentados comigo. Paz de Deus a vocês. E nós vamos dar início ao verso 20 até o 35. Ok? Então, vamos lá. Ainda em Cafarnaum, onde Rogério acabou de falar, e foram para uma casa, verso 20. E afluiu outra vez a multidão, de maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os apóstolos, que está se referindo, né, os discípulos que eram mais chegados, ouviram isto, saíram para o prender. Peraí, não sou aqui. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas,
como pode Satanás expulsar a Satanás? Então, é bem simples essa passagem, mas ela tem uma profundidade maravilhosa. Jesus estava, normalmente, como ele já esteve muitas vezes, falamos semana passada acerca exatamente disso, ele estava num dia comum, depois de ter, obviamente, ensinado, né? Depois da semana, etc. Estava comendo, estava com os seus discípulos. O verso 21 nos mostra os seus aqui, pode significar ou a sua família, que logo lá para o verso 31 eles vão aparecer, pode significar isto. Pode significar os judeus que não gostavam tanto assim de Cristo, mas se os meus irmãos à mesa souberem de mais opções, é bem-vindo o comentário. Mas a mais aceita aqui era a família, alguns dos parentes de Jesus, tem até traduções que falam, são os parentes que não gostavam dele e não acreditavam no seu ministério. E depois, em outras passagens, nós vamos ver que o próprio Tiago não cria em seu ministério no princípio. Só foi crer depois. Então, são opções. Ok. Eu gostaria de delinear bem isso aqui, porque depois disso a gente só vai explicar o que aconteceu. Veio então os escribas, que eram versados na lei, versados na Torá, versados nos profetas, versados nas coisas que já estavam escritas. E vieram de Jerusalém. Note que eles vieram de Jerusalém para a Galiléia para fazer exatamente isso. A acusação deles contra Jesus foi: tem Beelzebul, porque você expulsa demônios pelo poder de um demônio maior. Nós mesmos falamos terça-feira passada exatamente acerca disso, sobre cultura, sobre o que as pessoas consideravam e sobre o entendimento que se originou ali no período intertestamentário, que, uma pessoa ela vai expulsar algo por poder de uma coisa maior que ela. No caso, esse algo que ela está expulsando. E o entendimento filosófico dos escribas aqui era exatamente esse. A acusação era: ele está expulsando uma pessoa, tal coisa, por alguém maior que ele, por um demônio maior. E chamando-os a si, verso 23, e chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Antes de entrarmos, essa parábolas aqui, para deixarmos bem esclarecido, é basicamente um tipo de história, ok? Que contém uma mensagem, que contém um tipo de ensino. Nunca é apenas uma história que não transmite nada de produtivo, mas parábola é um tipo de história que transmite algum ensino verídico, sabe? Pode ser vívido, pode ser do ambiente ao qual a pessoa está falando, mas é isso aí. E através disto ele começa a falar. E o que ele fala? Como pode Satanás expulsar Satanás? E se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. O argumento de Jesus é muito simples, mas é tão maravilhoso que quebra a argumentação dos escribas. A argumentação dele é simples. Ok, vocês dizem que eu estou expulsando um demônio pelo poder de outro demônio. Ok, mas qual o tipo de produção, qual a vantagem de um demônio expulsar outro demônio? Em que isso avança seu reino? Não tem lógica. Ok? Os demônios sempre fazem coisas ruins, nunca coisa boa. Os demônios nunca fazem as pessoas progredirem, apenas a intenção deles é sempre afundá-las ainda mais. Então não faz sentido nenhum na consciência nossa e deles que demônios expulsem demônios. Apenas, para criticar. Aí eles podem dizer isso. Então, o argumento de Jesus foi conciso, direto e reto, e ele estava certo.
Agora, verso 26. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir antes nem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente. Manietar aqui é prender ou saquear. E então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Peraí, só um pausazinho. A casa aqui, ao qual o valente é dono, são as pessoas. O valente é Satanás. É o que Jesus está querendo dizer através dessa parábola aí. E ninguém pode entrar nessa casa e saquear, né? Pegar, sem primeiro prender o dono dela. Não há como entrar em tal casa e o dono vendo isso, né? O valente aqui descrito, ele não fazer nada. Então, a argumentação é reta. Ele diz, tem que prender antes. Ok? Um demônio não pode prender a outro. Não é a intenção dele. Então, parafraseando, né? Para eu libertar tal pessoa, primeiro eu tenho que tirar o demônio. Então, a libertação, o tipo de libertação. Então, Jesus nos mostra uma coisa sensacional que até hoje é assunto de debate teológico. Ele mostra a raiz espiritual daquilo que os escribas e futuramente os fariseus fariam. Ele diz, na verdade vos digo, que todos os pecados serão perdoados. Todos os pecados aos filhos dos homens. E toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque dizia, tem espírito imundo. Existem muitas visões acerca disso. Mas aquilo que está descrito aqui e aquilo que lemos é que Jesus mostra que cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao Espírito uma obra que é satânica, ou atribuir a Satanás uma obra que é do Espírito. Eles basicamente estavam dizendo aqui que o Espírito ao qual estava em Cristo não era o Espírito Santo, era Satanás. E por ter Satanás, Jesus poderia fazer aquilo ali. Só que, fazendo isso, eles falharam horrivelmente contra o Espírito de Cristo e contra Deus. Porque atribuíram a ele como se ele fosse o próprio diabo. Jesus mostra que isso é uma blasfêmia. 31. Eles ainda estavam à mesa e viam os doentes, os demônios querendo falar bastante, os escribas querendo argumentar, ainda estavam naquele ambiente. Então aconteceu outra coisa, uma coisa bem inesperada. Verso 31. Chegaram então, a gente percebe, como dissemos semana passada, que o ritmo da escrita é bem acelerado mesmo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Ok, primeira coisa que Jesus não fez aqui. Ele não negou a sua família. Ele não negou que é filho de Maria, irmão de Tiago, ele não negou parentesco. As pessoas tentam dizer, hoje há muita argumentação acerca disso, que Jesus pecou aqui porque negou a família. E quando a gente vai lá em Paulo, aquele que não cuida da sua própria família não poderá cuidar, da igreja de Deus. Comete pecado horrível. E Jesus não estava fazendo isso aqui. Jesus estava em seu ensino e em seu momento com aqueles que estavam crendo nele. Detalhe que nessa época a sua família, pelo menos os seus irmãos, não acreditavam em seu ministério. Então somente sua mãe, talvez não totalmente, mas pelo que ela viveu, certamente cria. Certamente cria. Desculpe. O que
que Jesus está fazendo é apenas mostrando o conceito da sua igreja, do que seria, que haveria de ser a sua igreja. Qualquer um que crê no Senhor Jesus, somos irmãos dos outros. Não mais existe essa diferença de mulher, homem, de menino, de crescido para pequeno. Todos são irmãos dos outros quando começam a crer em Cristo. Esse princípio que ele fala aqui, ele é meu irmão, ele é minha mãe, ele é meu pai, né? Que Jesus falou aqui. Paulo aborda mais profundamente nas suas cartas, mostrando que as pessoas mais velhas, né? As mulheres, por exemplo, devemos tratar como mães espirituais, os irmãos assim, devemos tratar como irmãos, irmãs, e assim a igreja vai prosseguindo com respeito, com dedicação, com amor mútuo e com muita piedade. Então, Jesus não estava pecando de forma alguma, ele estava apenas dando uma resposta à sua pergunta. Eu finalizo aqui. Muito bom a exposição do Herbert. Eu só queria acrescentar só um detalhe, só a título de curiosidade mesmo, a informação de que a mãe de Jesus chega com os irmãos de Jesus. Achei muito Né? interessante. Então veja que é óbvio aqui que no sentido do hebraico, não porque o escrito não foi escrito em hebraico, mas a palavra aqui usada é irmão como que consanguíneo, da mesma mãe, não são primos, não são relativos, não há isso, né? Esse entendimento, né, de que acreditam que José, que era filho de José de um primeiro casamento, algo que a gente não tem informação nenhuma nos 4 evangelhos, que José não tinha nem na história. Isso foi acrescentado depois, né, por padres católicos, para endossar a crença da virgindade perpétua de Maria, tá? De que Maria jamais foi maculada, tá? Mas não há nada no evangelho que embase essa crença. E muito pelo contrário, a gente tem evidências que aprovam exatamente pelo contrário. Tanto é que Tiago era irmão de Jesus, né? Era incrédulo, se converteu depois e foi líder da igreja em Jerusalém, e ele mesmo fala do seu próprio testemunho. Né? Vamos lá ao capítulo 4 agora, vamos para a segunda parte então da exposição, que é o capítulo de número 4. Rafael vai fazer a exposição dos versículos de 1 até o 20. É contigo, Rafa. Boa noite a todos, vocês aí, aqui também, a paz. Antes de começar a leitura, eu vou falar a respeito, porque a gente sabe que o livro de Marcos ele é muito corrido, né? Marcos ele faz uma escrita muito corrida pelos atos, só que em uma das partes que ele dá uma pausa nessa correria quando ele vai falar sobre a palavra do semeador, que é uma palavra que está em Lucas 8 e Mateus 13. Se você for ler e comparar, a única parte específica da palavra do semeador que contém a palavra explicada por detalhe, por detalhe, por detalhe, é em Marcos. Então, dá para ver que alguns pontos ele não faz uma escrita corrida, ele dá aquele detalhezinho, né? E como o Herbert ele havia falado, Jesus agora ele começa a dar os seus ensinamentos por parábolas, né? Parábolas que são algumas histórias que Jesus na hora ele inventa, mas para poder atrair as pessoas pela forma de como a história é contada, porque ele faz com que essa história, com que a pessoa que ouça essa história possa imaginar, ter pelo menos uma noção, que é como que Jesus queria que a pessoa guardasse aquilo. Mais na frente, aqui mesmo nesse capítulo, ele vai dar uma explicação sobre isso. Só que, falando para vocês, que no livro John MacArthur, As Palavras de Jesus, que é um livro muito bom, eu recomendo, John MacArthur, ele falando sobre não é todas as palavras, mas ele cita algumas parábolas. E ele fala que Jesus ele começa a dar esse momento por parábolas por misericórdia, né? Porque se ele fosse falar
as coisas que ele poderia falar, possa ser que algumas pessoas possam ouvir palavras meio duras assim, mas cara, por ato de misericórdia Jesus começa a falar por parábolas. Mas vamos lá. Capítulo 4. Outra vez começou a ensinar à beira do mar. Jesus já está na beira do mar da Galileia. E juntou-se ao redor dele um número de multidão, de modo que ele entrou num barco, onde o Rogério explicou o motivo para que ele possa ficar no barco pessoal na beira, onde se assentou afastado da praia, e toda a multidão estava à beira. E ensinava-lhe muitas coisas com palavras. Ele falava em sua doutrina. Ouvi um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em terreno pedregoso, ou em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha muita terra profunda, para essa profundidade criar raiz. Mas saindo o sol, queimou-se e secou por não haver raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, por isso não conseguiu dar fruto. Já outra caiu em boa terra, e esse teve raiz, deu fruto, cresceu, se desenvolveu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Dá uma pausa aqui. Fazer uma explicação que eu li no livro, quando o John MacArthur explica para o semeador, que um campo que o semeador ele semeia, ele tem 20 metros de largura e 25 de comprimento. E Jesus aqui, é claro que ele coloca umas coisas de propósito, como que caiu à beira do caminho, caiu em terreno rochoso e em terreno que tem espinho. É claro que um semeador, ele nunca irá jogar uma semente em lugares assim, é sempre semente de boa terra. Ele nunca irá jogar, tanto que se ele houver alguma coisa que possa atrapalhar, ele antes retira para que a semente possa ficar na terra, criar raiz e crescer fortemente, né? Mas Jesus coloca esse específico para lhe explicar em diante, né? Então, uma parte caiu à beira do caminho e as aves a comeram. É muito comum isso acontecer, porque algumas sementes são alimentos de alguns pássaros, de algumas aves. E por aqui que pareça, essas aves elas ficavam bem atentas quando o semeador semeava, porque é claro que como ele pegava aquele multidão e jogava, possa ser que com o vento a semente possa ser meio que jogada para algum lugar, que possa ficar mais fácil para as aves comer, né? Só uma questão de curiosidade. No versículo 9: E disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, que aqui a multidão já tinha ouvido, ele já tinha se mandado, e os discípulos que ficaram com a dúvida, eles perguntaram a Jesus. Estavam junto dele com os 12 e interrogaram a respeito dessa parábola, né? É notório que em a maioria das parábolas, às vezes, os discípulos não conseguiam entender. E eles sempre perguntaram a Jesus para que ele possa explicar, né? Jesus, como um ótimo professor, ele sempre explica, né? E ele lhe disse: a vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas ao de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo e vejam, não o percebam, e ouvindo, não o ouçam, e não entendam, para que não venham a se converter e sejam perdoados. Opa! Aqui está o cumprimento de uma profecia que está escrita em Isaías 6, do capítulo 6, do 9 ao 10. Jesus ele faz com que isso aconteça para se cumprir essa profecia a respeito do Messias. E Jesus ele fala, é muito difícil às vezes a pessoa explicar essa parte, até mesmo o John MacArthur, ele cita isso no livro dele,
Porque, na verdade, Jesus ele fala isso para que a mensagem dele possa ficar oculta e não oculta ao mesmo tempo. Porque ele sabe as pessoas que vão ouvir, que vão aceitar, e as pessoas que não vão ouvir, mas não vão ficar nem aí, né? Não vão ligar. E disse: não percebereis esta palavra? Como, pois, entenderei todas as palavras? Aí o Jesus já pergunta para os discípulos: se vocês não entenderem essa parábola, vocês não poderão entender todas as parábolas que ele irá contar. Aqui Jesus já prevê o futuro, que ele fala de todas as parábolas que ele irá de contar. É como se estivesse dizendo assim, né? Se vocês não entenderam essa que é fácil, imagina as outras que estão vindo aí, né? É como isso. Jesus está... O que semeia, semeia a palavra. Aqui está um ponto. Aqui, na verdade, ele usou um semeador para poder semear uma semente. Só que essa semente, Jesus já traz como a palavra de Deus, né? O que semeia, semeia a palavra. O que prega, prega o evangelho. Prega boas novas. O que estão junto ao caminho são aqueles que a quem a palavra é semeada, é com aquele que a pessoa prega, explica, especifica, né? E quando a ouve, logo vem Satanás, tira a palavra que foi semeada nos seus corações. São as pessoas que ouvem a palavra, só que elas não têm tem um coração tão duro que a palavra ela cai, mas não penetra no coração. Nem frutifica, não causa nem raiz. Da mesma sorte que eles recebem a semente em solo rochoso, os quais ouvem a palavra, logo recebem com alegria, mas ela não tem raiz em si mesmo, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, imediatamente elas se escandalizam. São pessoas que ouvem a palavra até guardam com alegria, só que não tem um coração bom para poder guardar e usá-las quando vier uma perseguição ou um período de turbulência, né? E logo abandonam o ensinamento. Outros são os que recebem a semente entre os espinhos, a quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições entrando sufocam a palavra, ficando infrutífera. São as pessoas que se apegam muito com as coisas do mundo, exemplo, dinheiro, luxúria. E quando recebe a palavra, ela não tem lugar para ficar no seu coração, porque o coração já está cheio das coisas do mundo, né? Jesus fala para que a gente não possa se apegar às coisas do mundo. Essas pessoas já estavam se apegando às coisas do mundo. Por isso que não tem como a semente crescer, logo é sufocada por essas coisas. Mas o que recebe a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. É claro que Jesus ele usa esse exemplo de números para dizer que algumas pessoas ela frutifica pouco, mas frutifica bem, outras pessoas frutifica muito, mais do que as outras. Mas o que Jesus quer dizer aqui é que quando uma pessoa ele recebe a palavra, que ele tem um coração bom, que recebe com alegria, essa palavra fica dentro do coração, a pessoa ela pode frutificar na fé, na perseverança, ela pode frutificar em todas as outras ocasiões que as outras pessoas não tinham. Exemplo, uma pessoa que caiu no império em solo rochoso, que veio tribulações e elas não souberam como vencer. Já a pessoa que tem a boa terra, que é um coração puro, que a semente é plantada e faz com que ela tenha a raiz antes de crescer, ela já tem com que se apegar no momento de tribulação e no momento de qualquer turbulência. É um ensino que Jesus dá numa história
né? Muito legal, muito interessante, mas é um ensino muito forte que ele fala exatamente das pessoas que ouvem a palavra e crê e as pessoas que não ouvem a palavra e não crê, né? Então, deixar para vocês, assim eu encerro essa explicação. Amém. Pode falar. Interessante de Jesus citar Satanás agora, o interessante de Marcos registrar isso bem sequencialmente, é que acaba de vir um evento ao qual Jesus fala sobre Satanás, né? Também. E há uma correlação, eu vejo pelo menos. Certamente as pessoas, né, no contexto aqui, os escribas e alguns fariseus, eles ouviram muitas pregações de Cristo. Muitas, inúmeras. Sermões da montanha. Certamente uma multidão estava lá, como lemos em Mateus capítulo 5. Mas interessante é que a palavra é espalhada, vamos dizer assim, há um auditório de 100 pessoas ouvindo. A palavra é espalhada para as 100. Mas a palavra vai efetuar salvação no coração, não dos 100, mas de alguns. Vai para todo mundo, mas não vai efetuar aquilo que é para ser efetuado, né? Ou seja, salvação em Cristo, no coração de todos. E ele força aqui, né, sobre Satanás, que rouba a palavra muito rápido. E acabamos de ver isso. E Jesus estava ensinando, falando, expulsando, fazendo milagre. Isso é maravilhoso, porque ninguém se recebe tal autoridade se não for vinda de Deus. Mas eles focam naquilo que é errado, eles focam naquilo que é secundário, ignorando toda a glória de Cristo sendo visualizada. O grande problema hoje das exposições, das pregações, é que a gente foca muito, quando eu falo a gente, não estou falando da gente aqui, mas falando dos cristãos de modo geral, foca na secundariedade do texto e se esquece do ponto principal, o ponto central, o centro, o núcleo do texto, que é Cristo, né? Se esquece, foca muito nas demais coisas e esquece do reino, né? Então é um problema grave isso que a gente tem, né? E o perigo que é de focar nas coisas secundárias e não no ponto. Eu só queria apontar uma coisa na parábola do semeador que chama muita atenção, que é a necessidade, a evidência da necessidade da obra do Espírito Santo. Porque veja, não sei, a porcentagem de pessoas que ouvem essa palavra e o solo é fértil são pouquíssimas. Mas evidentemente, pessoas que têm um solo pedregoso, pessoas que têm um solo com espinhos, também podem ter seu solo tratado para que ele possa ser renovado e recebendo a palavra frutifica. A gente vê, por exemplo, essas pessoas na Bíblia, como por exemplo o próprio Paulo, os próprios discípulos de Jesus, que tinham terrenos muito ruins, e que Jesus tratou desses terrenos como um bom agricultor, ao mesmo passo que plantando a semente, e futuramente ele dá fruto, eles dão frutos, né? O que Paulo vai chamar de fruto do Espírito, né? E não obras infrutuosas da carne. Eu lembrei que agora, você falando sobre Pedro, eu lembrei que Satanás, né, figura qual está em destaque aqui, tentou cirandar Pedro naquele momento lá de tentação. Mas Jesus disse, eu roguei por ti. Satanás então trabalhou muito fortemente, conseguiu muita coisa com Pedro. Sim. Por exemplo, a negação, por exemplo, o corte da orelha de Malco e muitas outras coisas. Negação. Entretanto, até mesmo o mais miserável dos pecadores pode ser cuidado e renovado por Cristo. Amém. Vamos então para a última exposição da aula de hoje com a Rayane. Ela vai ficar com os versículos 21 até o versículo 41. Não é isso? O último. Tá, a última parte aí. É contigo. Boa noite, gente. A paz para todos. Boa noite, gente. Pessoal que está aqui. A gente vai começar agora com a parábola da lâmpada. Uma parábola que eu pessoalmente achei muito interessante. Quando eu fui ler de primeira vez, eu não entendi. Mas aí eu reli, pedi discernimento a Deus. E é uma coisa tão bonita
magnífica, como toda a palavra de Deus. Isso é normal quando uma pessoa vai ler uma parábola, a pessoa tem que reler. Exatamente. É Então, normal, em parábolas você já não entende. Imagina se Jesus explicasse normalmente, né? Mas enfim, vamos lá, versículo 21. Em seguida, Jesus me perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e o colocaria sobre um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada ela é colocada num pedestal, onde a luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: prestem muita atenção aos que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, eu vou explicar por partes. A primeira parte é quando ele fala em relação à lâmpada. Quem tem uma lâmpada, ela vai colocar de forma escondida, né? Então, a lâmpada ela vai servir para clarear o ambiente no qual eu estou. Então, para que eu vou colocar no canto da minha cama ou qualquer outro lugar, conforme ela não clareie e ilumine o lugar. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer realmente em relação à palavra de Deus, as boas novas. Naquela época, ele estava entregando as boas novas para aquele povo, assim como entrega também para nós. E se a gente tem as boas novas, por que a gente fica deixa ela guardada conosco? Entende? Em vez de espalhá-las por aí, por pessoas que nem sabem o que é boas novas, né? Então, primeiro ele fala, claro que não, a lâmpada é colocada num pedestal, onde a sua luz brilhará. Então, é a mesma forma a palavra de Deus na nossa vida. Ela tem que ser colocada num pedestal e tem que ser um foco. A primeira coisa que as pessoas verem na gente é que a gente sabe das boas novas, a gente pratica as boas novas. Então, ela tem que brilhar, ela tem que chamar a atenção. Então, é isso que eu estava falando em relação à lâmpada. A lâmpada seria tipo as boas novas do Senhor e a gente seria as pessoas que iam colocar essa lâmpada para brilhar, né? E não esconder o que temos ao saber das boas novas. Partindo para o próximo, eu vou comentar aqui. Eu vou ressaltar também que toda parábola ele vai e fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção, né? Achei muito interessante, eu queria até depois que eu explicasse isso. Então, apresentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes será acrescentado, pois aos que têm, mais será lhe dado, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, o que ele está falando aqui, gente? Ele está falando em relação à consequência, a consequência mesmo da mensagem, a gente guardar as coisas, as boas novas para a gente. Os que ouvem e atendem receberão mais entendimento, mas os de fora conhecerão a escuridão ainda maior. Então, a escuridão é o quê? A gente esconder aquela lâmpada, a gente esconder as boas novas. Então, quanto mais a gente transparece as boas novas, mais a gente tem. Mais a gente tem conhecimento, discernimento. Então, é isso que ele quer dizer. Se as pessoas têm, vai ser acrescentado. Entendeu? E se não tem, até o que tem será tirado. O que pouco tem, né? Tem, mas deixa manter escondido. Do que adianta você ter e não usar, né? Mas é isso que ele está explicando aqui. Eu acho que eu até vou explicar de maneira rápida e simples, né? Sim. Esse detalhe do versículo 23, né, a expressão que ele usa, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, é uma ênfase. Veja, é algo que parece redundante, né? Claro que as pessoas têm ouvido, mas Jesus está chamando as pessoas a uma atenção máxima. Utilize o órgão que você tem, escute. E escute com atenção. O Herbert lembrou muito bem que Jesus ele repete a mesma expressão no livro de Apocalipse. Sempre quando ele entrega mensagens poderosas a João, mensagens de despertamento, ele sempre usa essa mesma expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Ele acrescenta essa parte no Evangelho, no livro de Apocalipse. Exatamente. Então a gente viu que a parábola da lâmpada
é mais relacionada às boas novas, né? Se eu não soubesse, se eu não tivesse lido a fundo, eu não ia imaginar que seria. Até tem gente até que assimila mesmo que realmente seria em relação à palavra de Deus. A gente tem A gente tem o Salmo 119, versículo 105, né? Não fazer para os meus pés, a tua palavra, exatamente. Mas Tem isso, né? Que é uma ligação também. Então, eu nem pensei nada quando eu estava lendo. Tá vendo que é bom a gente comentar assim? Porque vocês pensam, assim, você estuda, mas você não lembra de certas coisas que a outra pessoa lembra. Mas enfim, então a gente percebeu que isso é muito consequência. Se você tem pouco, se você tem a lâmpada e não faz o uso dela, do que adianta? Agora a parábola da semente que cresce. Versículo 26. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Quando eu li essa passagem aqui, eu vi muito que era em relação ao dia do juízo, né? Eu não sei se eu estou errado, mas é o que está falando aqui. Essa parábola destaca o crescimento inevitável das sementes. Assim como a terra produz as colheitas por si própria, a consumação do reino de Deus, independente da ação humana. A folha, as espigas de trigo, o cereal marcam os estágios normais do crescimento da semente. Então, o mesmo crescimento também da gente, né? Então, é a mesma ligação. A gente seria as sementes, né? Que por uma ação humana mesmo, crescemos, vivemos, praticamos diversas coisas e vai ter um momento que Jesus vai vir recolher o cereal bom, né? As coisas boas que estão e as pessoas, né, que realmente são escolhidas por ele. Enfim. E 29. Eu escolhi isso. 29. O tempo da colheita aponta para a inauguração definitiva do reino de Deus. A foice é símbolo recorrente do juízo final. Ainda tem uma referência em Jeremias 50:16. Meu Deus do céu, o que é isso? Joel 3. Ah, tá. Joel 3:16. Eu vi 2 versinhos. E Apocalipse 14, verso 14 a 19. Então eu entendi, não sei se estou errada, mas que a semente seria uma gente mesmo, e conforme a humanidade mesmo vai crescer, vai viver, vai fazer diversas coisas, mas aí chegará o dia que o Senhor, que é o nosso semeador, ele vai né? Vai nos levar, vai separar. Só que é interessante é que Jesus, Deixa eu falando, é interessante que Jesus ele lança essa parábola depois de falar da parábola do semeador. E depois ele vai falar de mais outra semente, né? Ou seja, Jesus está falando aqui para um bando de agricultores. E a região da Galileia, além de ser uma região de pescadores, é uma região muito frutífera, uma terra muito boa. Então haviam muitos agricultores ali ouvindo Jesus, né? Exatamente. O outro detalhe que eu queria chamar a atenção é Jesus, ele sempre está ele troca as figuras. Anteriormente, semente era a palavra. Aqui ele já está falando que sementes são pessoas. Né? Depois ele vai falar que nós somos ramos, que damos frutos. Né? E aí ele vai trocando, né, essas metáforas e os objetos dessas metáforas. A única coisa que fica inclusa é que o semeador é ele. E aí, essa parábola, ele evidencia a ação do Espírito. Veja o versículo 27. Esteja ele dormindo ou acordado, ou seja, é irrelevante, não depende dele, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. Isso é muito importante para a gente, para nós como cristãos, porque a gente é muito mal ensinado de que a gente tem que converter as pessoas. A gente tem que trazer almas para Jesus. Não, isso não é prerrogativa nossa, isso é a ação do Espírito Santo. O nosso dever é falar. Se você falou 500 vezes e a pessoa não se arrependeu,
não é prerrogativa sua o arrependimento dela. Deus não quis. Deus não quis, foi a vontade dele. Isso está muito claro aqui, veja, nós não sabemos como acontece, mas sabemos que no final haverá uma colheita, tá? Então, a nosso dever é falar, é pregar e dar o testemunho. Só ia dizer uma coisa muito interessante, que as pessoas em geral elas costumam pensar, eu mesmo pensei durante muito tempo, o significado de o reino de Deus, sabe? Porque Jesus dizia sempre assim, o reino de Deus, semelhante, é facilmente entendido como o sistema de Deus. Basicamente isso. Temos o sistema do mundo, ao qual Satanás ele é como um imperador, né? É como um governante, que guia as coisas e mostra os seus desígnios, etc. Só que o reino de Deus é a forma de Deus ao qual ele apresenta e mostra, né, o que é verdade, aquilo que não é, aquilo que é assim ou não é de tal jeito ou de tal jeito, o que deve ser seguido, o que não deve. Então, basicamente, em todas as vezes que Jesus fala, é bom para ser entendido isso, dá um contexto melhor. Reino de Deus para Deus é assim. Esse é o método divino. Basicamente isso. Vamos lá? Parábola da semente de mostarda. Eita, a parábola da água, tá todo mundo assim também. normal. A parábola das sementes de mostarda. Já que eu não sei o grupo. Jesus disse aí. Verso 3. Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças. Lissas. Isso é porque eu sublinhei. Não, eu sublinhei e tirei o cedilha. Hortaliças. Com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Eu achei muito bonito isso. Eu tinha lido essa parte aqui, né? Eu falei, não entendi. Comparação de fazer, comparação com. Comparação com uma semente plantada, de mostarda plantada na terra. Mas aí depois eu entendi, quando eu fui procurar mais a fundo. Se a gente vê a semente de mostarda, ela é bem minúscula, né? Bem simples, entende? A gente não dá valor pelo tamanho dela. Mas depois, quando ela cresce, ela é plantada, o tão bom e o tão bonito como é que ela fica, né? E o que a gente pode comparar? A gente pode comparar que o Evangelho é da mesma coisa, é um início modesto com um final esplêndido. Então, assim, é uma coisa bem simples. Mamma mia, que palavra bonita! Entendeu? É uma coisa bem simples para os olhos de muitas pessoas, mas enquanto é plantada, quando dá frutos, é uma coisa muito bonita de se ver e são coisas muito proveitosas, que as aves fazem ninhos à sua sombra. Então, não só é para a pessoa que tem essa semente, não só é bom para a pessoa que tem essa semente plantada em si, mas a pessoa que tem essa semente e frutifica essa semente cresce nessa pessoa, ela ainda ajuda os outros, né? E como os pássaros. Isso o Evangelho, eu entendi como se o grão de mostarda e como a gente pode ilustrar o reino de Deus, é isso, é o Evangelho de ser uma forma simples, mas que quando é plantada no nosso coração e semeada pelo Espírito Santo, ela vai ficar muito bonita, muito notável e vai ser totalmente diferente da percepção que a gente tinha antes de Deus. Só para o pessoal que está em casa, Você não vai conseguir ver, né? isso é um grão de mostarda. É óbvio que vocês não estão vendo, mas nem vocês que estão aqui perto de mim, vocês estão conseguindo ver o grão de mostarda? Eu vou levar lá. Não é semente de tamandeira? Não. É mostarda? Isso é um grão de mostarda. Eu vou levar ali Deixa eu levar ali pro pessoal que está de casa. Vou ver se a câmera vai conseguir dar o zoom Aperta na semente de grão de É só no mostarda. vídeo que você aperta. Ó. Isso aqui é a semente do grão de mostarda citado por Jesus. Tão pequeno. Ela é uma das menores que existem. Tá? Para quem, ó, de longe você mal consegue ver. Então é disso aqui
Jesus está falando, do que ele está se referindo. É lindo, né? Muito bonito. Olha o tamanho. E depois ele vai fazer outra comparação, né? Que é sobre a fé, né? A fé do tamanho semente disso de aqui pode mover. Mas ele usa de tal maneira. Ah, desculpa. Ele usa de tal maneira. Ah, não. Ele usa, é outra, ele usa, Não. Presta Tô atenção. colocando as coisas. Você não entendeu, deixa eu terminar de explicar. Você tá na minha frente. Tá, e tem uma referência em Lucas 17, 20. Aí que ele fala em relação se você tiver uma fé como a de mostarda, é isso que a gente escuta muito hoje em dia. Entendeu? Vamos lá, 17, 20. Certo. 20, gente? 25. É 35, né? Quer dizer assim. É porque eu já não estava na Bíblia, eu esqueci. Não, é isso. Não, é 35 errado não, essa é referência. Lucas. É Lucas É Lucas. 13, 18 Ah, e desculpa, 19. mas eu pensei que estava querendo continuar, perdão. Não. É porque eu não tenho na outra Bíblia. Eu não... E na verdade eu dei mole, não é 35 não, é 33, que você tem que continuar. Tá, peraí. Lucas 13. É a mesma coisa, na verdade, de Marcos. Em Lucas 13 é a mesma coisa. Exatamente, ele fala em relação a. O que ele fala sobre a fé é em Mateus 13, É, em Mateus. 31 e 32. Caraca, Ele fala olha, sobre eu a tô fé trocando mesmo, do em relação- tamanho É, do exatamente, mostarda. exatamente, eu troquei mesmo. Perdão aí. Ele fala em relação. Mateus o que é? 13. Eu tô lembrando que é 17, mas 17. 13. Aqui, 31. Jesus contou com outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia no campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore. E vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Então, a mesma coisa que ele fala. É bem pequenininha, ninguém não dá valor, né? Por ser tão simples, mas que quando é plantada é uma coisa muito bonita. É lá em Mateus 17, 20, ele compara a fé com o grão de mostarda. Eu falei Lucas 17 e 20, É né? Mateus 17, É 20. Mateus 17 e 20, tá? Bom, agora para concluir, resumo do uso das parábolas por Jesus. Ó, Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho e seus discípulos, explicava tudo para eles. Então, eu vi aqui no estudo da Bíblia mesmo, que o versículo 34, ele se refere aqui, ó, a explicação exclusiva aos discípulos mostra que eles não eram considerados de fora, ainda que às vezes faltasse compreensão. Né? Eles não eram pessoas que Jesus reforçava o ensino, até porque eles mesmos que iam ensinar para outras pessoas. Tipo a gente aqui, entendeu? Bom, a última passagem agora da noite é uma passagem bastante conhecida, que é Jesus acalmando a tempestade. É nos versículos 35 ao 41. Vamos lá. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Então, a gente já entendeu desde o começo que o pessoal seguia muito Jesus, né? Tudo paparazzi. Então, não tinha nem como fugir cada barco para seguir atrás. Logo uma forte tempestade levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco e começou a encher-se de água. Então, foi tipo um acidente e começou a reação titânica. Só que não foi esse verbo, foi a tempestade. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. A gente viu que Jesus é humano, né? A gente tem que ver que Jesus também ficava cansado. E com Então, fome. com fome, cansado. Então, o Ebert leu que a gente não tinha tempo nem para comer, quanto mais dormir, né? Então, assim, Jesus aproveitou, foi tirar uma sonequinha. Ele é Deus, mas ele veio como humano e tinha suas necessidades humanas, por isso que ele estava descansando. Sono pesadão, né? Não pensa não, porque... Né? Não, olha só, mas O barco mexendo. demônio. Não,
Eu também, fazendo essa rotina. E faz uma rotina dessa, você De não vai dormir uma noite, tempestade. Simão, o fariseu. Depois confrontando o escriba. Entendeu? Não soube Aí tudo. depois você Presta atenção, ensina, né? É que nem quando você tá dormindo, aí o juiz comenta, caraca, um pedaço essa madrugada, o quê? Entendeu? Exatamente. Lá a gente foi percebe que choveu. Foi o cara tempestade. Mas o barco é barco, É né? básico, Assim, não é tá barco. caindo, entendeu? Não vai estar, enfim. Então lá, Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram clamando, mestre, vamos morrer, o senhor não se importa? Aí já vai os meninos lá, atrapalham o sono de Jesus. Jesus, se fosse Jesus, né, como eu acordo com muita mansidão, eu ia bater nos discípulos. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande acalmaria. Então Jesus perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Então assim, eu vou comentar aqui o 41, mas eu vou explicar um contexto todo. Quem é este homem até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos não conheciam Jesus? Claro que eles conheciam. Mas ele estava vendo o tamanho da soberania que ele tinha em relação acerca até da natureza. Ele expulsava demônios, ele curava enfermidades e ele controlava até mesmo a natureza. Então, se a gente já fica pasmo lendo a Bíblia, imagina vendo isso. Então não é uma questão de dizer quem é este homem, interpretando em relação a que eles não sabiam, mas em relação de pasmar, porque olha como é que ele tem esse poder maravilhoso de controlar tudo isso. E nessa passagem você pode ver também a soberania de Deus em relação não só aos milagres antepassados que a gente comentou aqui na aula, mas sim em relação à natureza. A gente para pensar que não foi só a tempestade, não é só o vento, não é só o fogo, nem a água que ele acalma, mas assim, até a folha que cai de uma árvore, ele controla tudo. Então isso está tudo baseado na soberania dele. Então se ele pode acalmar um mar, uma tempestade feroz, imagina controlar um crescimento de uma árvore, né? E a frutificação de uma bananeira, qualquer árvore. Então assim, a gente vê a simplicidade e as coisas esplêndidas do poder e a soberania de Deus. Trazendo mais para perto, a gente poderia falar da gente, né? Se ele coordena o vento, a água e tudo mais, o que ele não fará no cuidado para com a tribulação interna do nosso coração, né? Então, vai. Fala também desse comentário que isso a gente vê, mas é claro que tipo, antes mesmo já tivemos vários exemplos sobre, é claro que aqui foi Jesus, mas foi por intermédio de Deus, mas ali já vimos vários exemplos de Deus sendo soberano na natureza. Em Jonas, quando ele fez crescer uma árvore e deu ordem, né, para a baleia engolir Jonas, deu ordem para o verme, Deus controlando tudo, né, sendo soberano em tudo. A Bíblia ela frisa muito toda a soberania de Deus em todas as partes do mundo, principalmente a natureza. Porque, por exemplo, é fácil as pessoas dizerem que é mágica a pessoa, talvez, curar alguém. Aí você pega uma pessoa, paga ela para fazer uma encenação, então ele está curado, mas eles combinaram antes. Agora, controlar a natureza é muito mais tipo, entende? E aqui porque não tem alguém que controle isso. Outra pessoa além dele que controle. Então, assim, é mais fascinante aos olhos dos humanos, porque a gente gosta de indagar, né? Então, a Bíblia gosta de frisar bem, em todos os aspectos, que não só autoridade sobre o ser humano, mas também autoridade sobre o lugar onde o ser humano vive. E também aqui não tem nenhum tipo de interesse de Jesus financeiro, social, político. Não há nada, nenhum interesse em Jesus de controlar o vento e fazer a tempestade acabar. Ele não ganhou nada com isso, né? Sabe, financeiramente, algo do tipo, alguma vantagem, e também não perdeu. Mas, com glória, foi isso.
E eu quero falar também o verso 40. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Então eu creio que essa parte de não ter fé é em relação a nós mesmos, né? Às vezes a gente pensa, não temos fé. Não, porque independente das circunstâncias, nós talvez nós nos frustremos, e talvez a gente se desespere. Então, assim, às vezes não é questão de fé, é questão de realmente humanidade. Nossa falta de... A gente nunca vai ser que nem Deus, com a nossa soberania, de se controlar em tal situação sem que Ele haja. Verdade. A gente tem, só pra gente, alguns pontos só importantes aqui, que me chama a atenção e eu acho importante a gente frisar, é que, veja, embora Jesus estivesse no barco, ali presente, fisicamente, os discípulos ainda estavam preocupados. Como é que aquele barco poderia afundar se Jesus estava nele? Então veja, mesmo vendo Jesus, faltava fé. Então a gente vê que ver não é sinônimo de crer. Estar com alguém não é sinônimo de confiar nela. Veja que, exatamente, Jesus diz: bem-aventurado quem não vê e crê. Aqueles homens viram, mas não creram. A segunda coisa é quem envia a tempestade. A gente sempre tem essa ideia de que tudo que é bom vem do Deus, tudo que é ruim vem do diabo. Mas não seria teologicamente errado afirmar que Deus enviou aquela tempestade, para que houvesse a oportunidade de Jesus mostrar que Ele é Deus. E como a gente vê isso? Quando Ele diz: silêncio, aquiete-se para a natureza. O que Marcos está dizendo aqui? Marcos está falando para a população romana, que é politeísta e acredita no Deus do mar, Deus do céu, Deus da terra, de que Ele comanda todas essas coisas. E de que dessa forma Ele é o Deus do Gênesis. É aquele que criou todas as coisas. E se Ele criou, logo Ele tem domínio sobre elas. Ele controla, né? E a terceira atitude de curiosidade, que é tempestade no mar da Galileia. Como é possível um lago ter tempestade, né? Como é possível? Era algo proposital. O que acontece é o seguinte, veja, gente, a Galileia é cercada por cordilheiras e montes muito altos. Veja que uma hora Jesus está na beira do mar, outra hora ele está subindo o quê? Monte. Desses montes, eles vêm, descem sobre eles vapores frios, que vêm de cima, e encontra com um vapor quente que sobe do mar da Galileia. Lembrando que o lago, né, ficava abaixo do nível do mar. Exatamente. Então há esse choque de temperatura que provoca esse tipo de tempestade até hoje no mar da Galileia. Apesar de ser um lago, mas um lago imenso, um lago enorme, com profundidade suficiente para barcos afundarem, né, até um navio de médio porte, né, a afundar, e o que dirá barco de pescadores, né, pessoas ali morreram. Então era muito fácil de acontecer uma tragédia, né, e sem ver ali a linha, sem ver terra em lugar algum, porque na tempestade isso tudo some de vista, né, as ondas, enfim. Foi daí que surgiu aquela frase: quando Jesus no barco, tudo vai bem. Tudo vai bem, mas isso não quer dizer que não vem as tempestades, né, as tribulações. E veja que ele está dizendo que vocês têm que ser firmes nas palavras. O solo tem que ser bom, porque quando vier a adversidade, vocês não vão correr, não vão temer e não vão duvidar. Então o solo tem que ser bom. Exatamente. Bom, pessoal, dessa forma nós concluímos a nossa segunda aula de exposição do Evangelho de Marcos. Espero que você tenha sido edificado aí, né, sobre as exposições que nós fizemos aqui. São simples, mas são profundas, até porque o tempo é curto, então a gente tem que correr aqui com as nossas palavras. Semana que vem, capítulos 5 e 6, dando continuidade à exposição do Evangelho de Marcos. A gente tem texto ainda muito bom para a gente tratar. Agradeço aqui a presença dos meus amigos, dos meus irmãos aqui em Cristo. E semana que vem a gente se encontra. Não esquece aí de curtir o vídeo, compartilhar, comentar e se inscrever também no Instagram. Segue a gente lá no Instagram que tem conteúdo bacana para vocês lá também. Ativa o sininho também nas notificações. Bem lembrado. Vamos orar então para a gente encerrar? Pai nosso, nós queremos te louvar e te agradecer. Verdadeiramente o Senhor falou conosco através de tua palavra, através da mediação do teu Espírito Santo. Permanece conosco, ó Deus. Em nome de Cristo nós te pedimos e nos edifica cada vez mais em ti. Nós te pedimos crendo em tua providência, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Everything is temporary.